Nós vamos dar início a uma pregação expositiva, tá? Da primeira carta de Pedro. Faremos o estudo semanalmente sobre toda essa carta, sequencialmente, até o fim da mesma. Então, todos encontraram primeira carta de Pedro, do verso 1 ao verso 5. Leiamos então. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Então, paramos no verso 5, e se Deus quiser, domingo que vem vamos continuar no verso 6. Então, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Pedro, tá? O apóstolo Pedro tinha proeminência entre os apóstolos, era considerado o mais importante dos apóstolos na época. Às vezes se referiam Pedro e os 11. Ele escreveu essa carta em torno de 60 anos depois da morte de Cristo, tá? E Pedro, ele tinha tido uma experiência com Cristo que foi para nós uma lição muito grande, tá? Pedro, ele se converteu de uma forma que nós podemos facilmente olharmos para a vida dele e tirarmos várias lições. Por isso é importante essa carta, tá? Ele era um pescador. O seu irmão André era discípulo de João Batista. Então ele levou o seu irmão André o levou até Cristo. Cristo lhe deu um nome que significa no grego pedra, Cefas, né? Ele era casado, diferentemente da maioria dos apóstolos, né? E a tradição diz que a sua esposa morreu como mártir. Ela foi martirizada, a esposa de Pedro. Ele estava escrevendo principalmente para os judeus que eram peregrinos, tá? Os judeus que estavam dispersos em todos esses pontos, em todas as localidades aonde ele citou aqui, tá? Por isso que ele fala, aqueles que são forasteiros. De repente, algumas bíblias está escrito peregrinos. Por que peregrinos? Porque eles não habitavam na sua própria terra. Depois da perseguição que houve em Jerusalém, os judeus se dispersaram e foram para essas regiões onde aqui nós lemos, tá? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro escreveu essa carta provavelmente da Babilônia, tá? E então o objetivo dele era encorajar esses judeus, encorajar os seus irmãos em Cristo que estavam fora da sua terra, mais uma vez, né? Fora de Jerusalém, fora da sua terra, encorajá-los a seguir a Cristo, permanecerem fiéis, resistirem às tentações e viverem neste mundo como peregrinos, viverem neste mundo de uma forma a glorificar a Deus. Esse era o objetivo de Pedro. Pedro, nós sabemos bem as experiências que ele teve, lendo as Escrituras. Pedro foi quem pediu para Cristo para caminhar sobre as águas, né? Cristo veio caminhando, então Pedro disse: Senhor, se és tu que está aí, eu também quero caminhar sobre as águas. E então ele deu um passinho, e no segundo passinho ele já afundou, né? E Cristo teve que salvar ele.
Pedro foi aquele que reconheceu a Cristo como sendo Deus. A primeira vez foi ele que disse: tu és o Cristo. Então Pedro também, ele foi aquele que recusou que Cristo lavasse seus pés. Quando Cristo na ceia, ele se ajoelha e ele vai lavar os pés dos apóstolos, seus discípulos. Então Pedro diz: Senhor, me livre, né? Deixa que eu lavo os teus pés. Deus me livre do Senhor lavar os meus pés. Então Jesus diz: Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. E Pedro diz: então lava todo o meu corpo, então, Senhor. Então Pedro, ele era um cara muito impulsivo no amor dele por Cristo. Quando ele viu nas águas: deixa eu caminhar junto contigo. Quando Cristo perguntou quem eu sou: tu és o Deus. Quando Cristo foi lavar os seus pés, Pedro falou: não, Deus me livre, deixa que eu lavo. Então Jesus diz: Pedro, tu não tem parte comigo, então lava todo o meu corpo, então, Senhor, se eu não tenho parte contigo. Então Pedro era muito apaixonado, muito amável, né? Pedro era muito sanguíneo, ele era muito impulsivo no seu amor por Cristo. Isso fez com que ele desse algumas mancadas, né? Como quando Cristo falou que ele ia ser crucificado, Jesus falou: não, Senhor, Deus nos livre do Senhor ser crucificado. E Cristo falou: aparta-te de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás, falou para Pedro. Porque a carnalidade, o amor de Pedro cegou ele, não conseguia ver os propósitos de Deus. Então Cristo falou para ele que ele cogitava apenas das coisas dos homens, ou seja, que Pedro estava apenas com os olhos nessa terra, e repreendeu ele, chamou ele de Satanás. Para trás de mim, diabo, falou para Pedro. Por essa impulsividade, Pedro deu algumas mancadas, né? Então nós sabemos que Pedro também disse para Cristo que ainda que todos abandonassem ele nunca o abandonaria, né? Porém, assim que Cristo foi levado preso, Pedro negou a Cristo 3 vezes. Então, falei um pouquinho sobre a vida de Pedro. E a vida de Pedro nos encoraja. Por que a vida de Pedro nos encoraja? Porque nós, muitas vezes, em nossas vidas, nós agimos como Pedro. Facilmente nós agimos como Pedro. Quando nós vemos Cristo nos convidando para ir até Ele, nós dizemos: Senhor, nós vamos, ainda que todos te abandonem, eu te sigo. Mas então, quando vem lutas difíceis para a gente, nós às vezes negamos, né, a nossa fé. Assim como Pedro, nós queremos viver uma vida no sobrenatural de Deus, rompendo todos os limites naturais que a gente conhece. Nós gostaríamos de poder ver a Cristo e caminhar sobre as águas e etc. Mas nossa pouca fé, né, nos impede disso. Temos pouca fé. O próprio Senhor falou isso. E é engraçado que após 3 anos e meio de Pedro andando com Cristo, ele falou assim para Pedro: Pedro, quando tu te converter, Pedro, fortalece teus irmãos. Imaginem nós andando na igreja, aprendendo a palavra, ouvindo o Evangelho, depois de quase 4 anos, um irmão chegar e dizer assim: quando tu te converter, meu irmão, tu fortalece os teus outros irmãos. É uma dura palavra, porque hoje, se nós falamos isso para um irmão nosso: vai te converter, cara. Ficamos facilmente ofendidos, como se aquilo fosse o pior insulto do mundo, dizer que nós não somos convertidos. Mas Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu te converter, tu fortalece teus irmãos. E realmente Pedro tem feito isso aqui nessa carta. Por milagre, por uma obra de pura graça de Deus, esse homem que era medroso, tímido, de pouca fé, inconstante, impulsivo, que negou a Cristo 3 vezes, que afundou por falta de fé, que disse que por ele Cristo não precisava morrer. Esse homem com falta de entendimento, com uma falta de entendimento muito grande, que no início da pregação do Evangelho se opôs ao Evangelho ser pregado para os não-judeus. Então ele teve muita falta de entendimento, muita falta de iluminação, de clareza. Ele foi muito impulsivo, ele errou grosseiramente, ele teve pouca fé, ele não teve constância, não teve zelo. Esse homem hoje,
pode nos ensinar, pode nos fortalecer. Quando Cristo falou para ele: Pedro, quando tu te converter, fortalece teus irmãos, Cristo já estava ali declarando o que aconteceria. Hoje nós lemos a carta de Pedro. Então, por que é importante? Porque nós estamos sendo fortalecidos lendo a carta de Pedro. Nós vamos aprender com Pedro, vamos aprender com ele como ser transformado por Deus, como nós podemos passar de ter uma pouquíssima fé como ele teve, a ser um grande mártir como ele foi, e até mesmo ele encorajou a sua esposa a morrer como uma mártir na fé. Como ter tanta fé assim, um homem que negou a Cristo? Como ter tanto entendimento e ser tão usado a ponto de ser chamado Pedro e os 11, principal apóstolo? A obra de Deus em nossas vidas, a obra da salvação, assim como na vida de Pedro, ela alcança as nossas vidas e ela nos transforma. É isso que Pedro nos ensina nessa carta, que a obra do Espírito Santo, ela é tão grandiosa, tão magnífica, que ela alcança a finalidade proposta por Deus, a finalidade que Deus tem para nós. Então, se somos homens de pouca oração, Deus nos diz na sua palavra que a obra do seu Espírito nos leva a sermos homens e mulheres de oração, a sermos homens e mulheres santificados, a sermos pessoas constantes, firmes, algo que de repente hoje pode parecer difícil aos nossos olhos, difíceis aos olhos dos nossos irmãos, mas para Pedro naquela hora também foi muito difícil. Para Pedro não negar a Cristo naquele momento foi impossível, ele teve que negar a Cristo. Então podemos estar vivendo momentos nas nossas vidas hoje em que nós não temos, assim como Pedro, essa constância, não temos entendimento, não temos uma maturidade, não temos uma força, para rejeitar as paixões do mundo, a glória dos homens, como Pedro, que ficou com vergonha de sentar com os gentios. Quando os judeus estavam ali, ele sentava só com os judeus, que ele tinha vergonha do que os judeus iam falar, de ele estar sentando com os gentios. Pedro era um homem muito medroso, muito tímido, e que por vezes envergonhou o nome do Senhor. E se ele escreve a nós, se ele escreve essa carta aos irmãos que situavam nessa localidade, nós temos que entender que isso vale para nós nos nossos dias. Isso nos vale porque assim como esses irmãos eram peregrinos, assim como eles não estavam morando na terra deles, eles estavam em outras regiões, nós somos peregrinos, nós não estamos na nossa terra, o nosso lar celestial. Essa carta faz um paralelo com as nossas vidas. Esses irmãos que estavam no Ponto e na Ásia, olhando agora para as nossas Bíblias ali no primeiro verso, esses irmãos que estavam ali no Ponto e na Ásia, provavelmente eram os irmãos que se converteram quando Pedro pregou o seu primeiro sermão lá no livro de Atos, tá? E essas outras regiões aqui, a Galácia, Capadócia e Bitínia, provavelmente eram as igrejas que tinham sido estabelecidas por Paulo. Então Pedro estava escrevendo logo após a morte de Paulo para fortalecer essas igrejas. A igreja da Galácia, a igreja da Capadócia e a igreja de Bitínia. Então esses cristãos, eles estavam se reunindo nessas regiões, já tinham sido fortalecidos pelo ensino de Paulo, já tinham sido fortalecidos lá em Jerusalém pelo discurso de Pedro, começaram a se reunir, começaram a congregar em torno de Cristo, em torno dos ensinos dos apóstolos. Então aqui Pedro escreve a eles para fortalecer eles. Então leiamos desde o início, acompanhando agora pausadamente, expondo cada verso. Pedro, ele escreve, podemos ver aqui o significado do seu nome, Pedro, Cefas ou pedra, como uma alusão ao seu caráter e à sua obra na igreja de Deus. Cristo realmente fez de Pedro uma rocha para a igreja. Cristo realmente fez de Pedro alguém importantíssimo para o estabelecimento da igreja. Então por isso o nome dele tem um significado especial.
apóstolo de Jesus Cristo, ele fala. A palavra apóstolo aqui serve para testificar de que o ensino que ele veio trazer é da parte de Cristo. A palavra apóstolo ali é enviado no grego, mas tem um significado além do enviado, né? Tem a autoridade do ofício apostólico de Pedro, ou seja, era um apóstolo escrevendo à igreja, um enviado de Cristo. Aquilo que ele estava falando era a mesma coisa que Cristo diria àquela igreja, era o ensino que Cristo teria para os irmãos que estavam ali. Então, por isso ele se declara apóstolo, né, de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ou seja, aqui eu já falei, forasteiros ou peregrinos que não estão na sua região. E no verso 2 ele inicia falando eleitos, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. E eu queria falar um pouco sobre o que significa ser eleitos. Nós vemos que Paulo, ao escrever para os irmãos em Éfeso, em Tessalônica, em Colosso, usou também essa expressão, eleitos de Deus. Porque ao começar uma carta, Pedro escreve se declarando aos eleitos. Por que Paulo escreve aos eleitos? Porque é algo muito importante. Nós não escrevemos algo sem importância no começo de uma carta. Nós começamos uma carta já com algo importante. Por isso era importante que aquelas pessoas que estavam recebendo a carta de Pedro entendessem que eles eram eleitos. O que é ser um eleito? Todo o judeu já tinha uma concepção, já tinha um entendimento do que é ser eleito, porque Israel sempre foi o povo eleito. Em as outras nações da época, quando Deus chamou a Abraão, quando Deus chamou a Isaac, a Jacó, e formou um povo para si, ele formou um povo eleito. Deus escolheu um homem para fazer um povo para si, e não escolheu nenhum outro povo, não escolheu nenhuma outra nação. Todas as outras nações que viviam na época não foram chamadas para ser povo de Deus, não foram amadas, não foram conhecidas por Deus, não foram agraciadas por Deus pela sua vinda por meio de alguém para trazer ensinos, mandamentos, enfim, para fazer uma aliança. Deus escolheu Israel para ser o seu povo, especificamente Israel, especificamente o povo judeu. Por isso que os judeus tinham uma grande dificuldade em aceitar que os gregos pudessem se converter, porque eles sempre foram o povo de Deus. Eles diziam, ora as bolas, nós somos o povo eleito. Deus se revelou a Moisés, Deus deu a lei a Moisés, Deus escolheu Abraão, Deus escolheu José, Deus escolheu Isaac, Deus escolheu Jacó, Deus escolheu Judá, Deus escolheu Davi. Deus não escolheu nenhum grego, Deus não escolheu nenhum gentil. Porque agora eles se convertem a Deus, porque agora Deus abre o leque, abre a possibilidade de salvação. Porque isso, se nós sempre fomos o povo eleito de Deus. Então a palavra eleição na Bíblia é uma coisa que é clara. A eleição na Bíblia é uma verdade indiscutível. Deus elege homens, Deus elege povos. E essa doutrina é uma doutrina que tem sido esquecida nas igrejas. Tem sido esquecido nas igrejas que Deus é o Deus que elege. Pouco tem se falado sobre eleição. As pessoas pensam, a grande maioria das pessoas pensam que ser eleito é apenas na concepção de ser eleito como uma nação, como Deus antigamente escolheu Israel. Mas o que Pedro está dizendo para esses irmãos é que eles eram eleitos, não porque eles eram eleitos por serem israelitas, não porque eles eram eleitos por serem judeus, mas eles eram eleitos em Cristo. Então é um ensino que traz uma nova concepção para o povo de Deus. Ele está ensinando o que aqui, Pedro? O que Paulo escreve nas cartas dele
O que ele quer dizer quando chama a igreja de eleitos? O que ele quer dizer por eleição? Aqui ele está dizendo que assim como Deus escolheu Abraão, assim como Deus escolheu Isaac, Jacó, assim como Deus escolheu Moisés, assim como Deus escolheu a nação de Israel, todo aquele que crê em Cristo, crê porque Deus o escolheu. Jesus disse no capítulo 15 do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes, eu vos escolhi. E isso hoje não é ensinado nas igrejas, é uma doutrina que se esqueceu. As pessoas param no ponto aonde perguntam a elas: por que você é salva? E ela fala: eu sou salva porque eu criei. Aí você diz: mas por que você creu? Aí elas ficam: eu criei porque eu fui mais humilde, eu reconheci que eu sou pecador, então eu confiei em Cristo. Tá, mas e por que você reconheceu que você é pecador e confiou em Cristo? Elas não vão até aí, elas param antes. Então aqui o que Pedro está querendo dizer é que, claro que em um determinado momento nós cremos em Cristo, nós reconhecemos a Cristo, nós decidimos por Cristo, mas que a causa primeira é porque Deus nos escolheu. Aquele que dá a última palavra é Deus na salvação e não o homem. O homem tem a tendência de dizer sempre: porque eu fiz isso, porque eu tive fé, porque eu, mas as Escrituras dizem que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Israel só se tornou nação de Deus porque Deus escolheu Israel. Deus escolheu Abraão, não foi Abraão quem escolheu a Deus, foi Deus quem escolheu a nação de Israel para ser o seu povo. E isso é muito importante. É muito importante porque para aqueles irmãos, para aquelas pessoas, para aqueles cristãos que estavam espalhados, eles podiam ter a certeza de que eles ainda eram eleitos, e muito mais eles eram eleitos. Que não apenas eles eram eleitos por serem israelitas, como eu disse anteriormente, mas que a fé deles em Cristo, eles terem vindo a Cristo e depositado a confiança deles em Cristo, era também fruto da eleição de Deus. E esse é o ensino que Pedro estava querendo trazer aqui. Então, a causa próxima da eleição daquele povo era a fé. Realmente, era a fé. Mas a causa distante era a escolha de Deus, o decreto de Deus. Ou seja, a última palavra, quem decide, na verdade, é Deus. Era isso que Pedro estava dizendo. Esse ensino para alguns traz desespero. Certa vez um jovem falou: poxa, mas então se está na mão de Deus a salvação, nós devemos ficar desesperados. Realmente, falei para ele: devemos ficar desesperados, devemos nos humilharmos e implorar para que Deus nos salve. Porque se depende de nós, se depende do homem, se a última palavra fica com o homem, é muito fácil. Eu conheço muitas pessoas que dizem: quando der eu vou, e pensam: quando eu quiser eu me arrependo, quando eu quiser eu aceito a Cristo, quando eu decidir eu vou lá. Eu já ouvi algumas pessoas até disserem: tá, mas e se eu viver a vida inteira no pecado e no último dia eu me arrepender, eu sou salvo? A pessoa me pergunta. Então, é muito simples para o homem acreditar que está nas mãos dele. Porém, Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: não depende de quem quer e não depende de quem corre, mas de Deus usar misericórdia. Então, Deus falando a Moisés disse assim: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Então a eleição, ela tem início em Deus, e ela tem fim em Deus. Ele é o início, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Tudo é dele, por ele e para ele. Esse ensino é muito importante porque ele nos traz consolo. Nos traz consolo em sabermos que somos escolhidos de Deus, somos eleitos de Deus. Todos os que se reúnem em torno das Escrituras devem se considerar eleitos de Deus. Pedro aqui, ele não estava
querendo... Ele não conhecia cada um pelo nome dessas pessoas que estavam aqui, mas porque elas confessavam o nome do Senhor, ele escrevia elas como eleitos. Da mesma forma, nós devemos considerar todos que se reúnem em torno de Cristo como eleitos de Deus. Algumas pessoas têm algumas objeções e falam: poxa vida, mas como assim? Está na mão de Deus, eu só posso ser salvo, então se Deus quiser que eu seja salvo, é Deus quem escolhe mesmo? É Deus quem elege? Sim, é Deus quem elege, é Deus quem escolhe, é Deus quem decide, que Deus que tem a última palavra. Como eu disse antes, então vou dizer: poxa, mas então isso é desesperador. Não é desesperador, é consolador, é encorajador, porque estimula-nos a irmos até Deus e confiarmos na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, porque se dependesse de nós estaríamos todos mortos. A prova de que se dependesse de nós estaríamos todos mortos e nós nunca aceitaríamos a Cristo. A prova que se Deus não tivesse nos amado e nos escolhido primeiramente, nós nunca o teríamos escolhidos. A prova é que nós nascemos todos debaixo da ira de Deus. Existem algumas pessoas que têm a visão oposta da eleição e dizem que Deus, ele escolhe baseado numa fé que ele vê, como se Deus fosse um vidente. Então ele vê lá na frente quem que vai crer, quem não vai crer. Então ele decide escolher mediante essa fé que ele viu que a pessoa ia ter ou que a pessoa não ia ter. Seria uma presciência, a palavra para isso, presciência, pré-conhecer, né? Antecipada dos fatos. Deus conheceria os fatos do futuro, então ele nos escolheu porque ele viu que nós teríamos fé. As pessoas que atacam a doutrina da eleição e não concordam, elas dizem que é o homem quem decide, que é o homem que escolhe, e nós não negamos que o homem escolhe, porém nós dizemos que o homem só escolhe porque Deus faz com que ele queira escolher, né? Mas elas dizem que Deus vê o homem escolhendo sem influência de Deus, ou seja, Deus dá ao homem uma condição de ele decidir, de ele exercer o seu arbítrio, e então ele poder decidir se ele vai ou não aceitar a Cristo. Essas pessoas dizem que é mediante uma previsão de Deus que Deus escolhe. Mas se fosse assim, a palavra eleição perderia o seu sentido, né? Eleição justamente é escolher. E Deus faz todas, e quando nós falamos em eleição com relação a Deus ele escolhe segundo o seu conselho da sua vontade. Deus não faz nada mediante outras pessoas. Ninguém pode influenciar Deus. Deus não é mutável, Deus é imutável. Ninguém pode aconselhar a Deus. Nenhum ser humano, nem nada, nenhuma coisa pode fazer influenciar Deus na sua decisão. Deus faz todas as coisas conforme o seu desejo. Então por isso Pedro fala no verso 2, eleito segundo a presciência de Deus Pai. O que significa essa presciência de Deus? Conhecer, na linguagem das Escrituras, não é apenas conhecer no sentido de conhecer intelectualmente. Nesse sentido, Deus conhece todas as coisas. Porém, no Antigo Testamento, Deus diz assim, de todas as nações da terra que existiam, somente a ti eu conheci, Israel. Somente a vós eu conheci. O que quer dizer quando Deus diz que somente uma nação ele conheceu, de todas as nações que existem? Pode ser substituída essa palavra por somente vocês eu amei. É a mesma palavra usada quando Adão e Eva estavam no paraíso, e diz que quando eles coabitaram, quando eles tiveram relações, diz ali, e conheceu Adão a Eva. Ou seja, é uma relação íntima, eles se tornaram um, é uma relação de unidade, de amor recíproco. Então quando diz que Deus conheceu a Israel, apenas Israel, de todas as outras nações, não quer dizer que Deus não tinha o conhecimento das outras nações, da existência das outras nações. Quer dizer que Deus amou aquela nação, especialmente. Então quando Pedro escreve para esses irmãos dizendo que ele
que eles foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, quer dizer que nós cristãos, nós fomos eleitos porque Deus nos amou na eternidade, antes de Ele ter nos trazido a existência no tempo, antes de Ele ter nos criado, Ele nos amou. É isso que quer dizer a palavra presciência. Nós temos que entender uma coisa, que Deus, Ele é um ser simples, ou seja, o que significa simplicidade de Deus? Simples é o oposto de composto, tá? Simples é o oposto, é o contrário da palavra composto, ou seja, Ele é um ser simples. De Deus é quem flui toda a força que dá vida para todas as coisas do universo. Tudo que nós vemos, tudo que existe, veio do poder de Deus. Todas as coisas existem conforme o seu poder, e todas as coisas existem também conforme a sua vontade. Nada surgiu fora de Deus, para que Deus pudesse ver isso fora dele, como que aconteceria, para que depois ele decidisse como ele faria o futuro. O futuro vem à existência exatamente como Deus quer que ele venha à existência, porque tudo parte dele. Deus, se nós dissermos que existe algo fora de Deus, nós estamos indo contra o atributo da simplicidade de Deus, ou seja, que tudo vem dele. Ele é a causa primária de todas as coisas, ele é a fonte de todas as coisas, de toda a inteligência, de toda a vida, de tudo que existe. Então, se nós dizemos, não, mas como equivocadamente alguns irmãos falam, não, mas Deus viu lá na frente, como se ele fosse um vidente, como eu falei, como se fosse essas pessoas que, ele viu o que ia acontecer. Mas como Deus viu o que ia acontecer, pessoal? Meus irmãos, como que Deus viu o que ia acontecer? Como que algo vai acontecer fora de Deus? As coisas acontecem porque Deus traz a existência. Deus não vê o futuro, Deus determina o futuro. Deus é o diretor do filme, Ele não é um espectador numa cadeira olhando. Ele é o autor da história, Deus é o escritor da história. Então, era isso que Pedro estava querendo dizer para aqueles irmãos, que Deus, na eternidade, tinha escrito o nome deles no livro da vida. Deus tinha determinado que eles seriam amados e receberiam do amor e da graça de Deus para serem feitos seus filhos, seu povo. Olha o conforto que Pedro quer trazer para esse povo. O conforto de Pedro foi o mesmo conforto que fez com que Pedro tivesse sua vida transformada. A transformação de Pedro, a conversão de Pedro, era fruto da certeza de que foi Cristo que escolheu ele. E se não fosse Cristo que tivesse escolhido ele, ele nunca escolheria Cristo. Charles Spurgeon disse isso: eu tenho certeza absoluta de que Cristo, de que Deus me escolheu para eu ser seu filho, porque de outra maneira eu nunca teria o escolhido. A prova, como eu disse antes, que o homem nunca teria escolhido a Deus, é nós nascermos todos debaixo da ira de Deus. E vocês poderiam me perguntar, mas o que tem isso a ver? Se nós nascemos todos debaixo da ira de Deus, e se tudo que Deus faz é justo, todos nós estamos debaixo da ira de Deus, porque se fosse nos dada a oportunidade de receber a Deus, de receber a Cristo, de obedecer a Deus, de se submeter a Deus, todos nós rejeitaríamos, como fez Adão. Esse é o ensino do pecado original. Essa é a chave do Evangelho, da justificação pela fé, da eleição, de todas as doutrinas da Bíblia. Nós temos que acreditar no que a Bíblia diz, que em Adão todos nós pecamos. Todos nós de fato pecamos em Adão. Se nós nascêssemos, por que nós nasceríamos debaixo da ira de Deus, se não fomos nós que pecamos em Adão? Porque Deus puniria nós ao invés de Adão. Porque então Deus faria com que uma criança nascesse debaixo da sua ira, se não fosse ela que realmente tivesse pecado em Adão? Justamente todos nós nascemos debaixo da ira de Deus, porque em Adão todos nós tivemos a oportunidade de decidirmos obedecer ou não a Deus. E o que nós fizemos em Adão?
Rejeitamos. Então seria inútil Cristo vir e nos dar uma nova oportunidade apenas. Como aqueles que são contra a eleição dizem, que o que Cristo faz é morrer na cruz e possibilitar os homens a decidir novamente entre aceitar ou não o plano de Deus para a sua vida. Ora, se Cristo apenas proporcionasse novamente para nós uma arbitrariedade, uma decisão, todos nós decidiríamos em não recebermos, em não obedecermos. Por quê? Porque nós já nascemos debaixo da ira de Deus justamente por isso. Deus não seria injusto de fazer com que todos os homens nascessem debaixo da sua ira, se no caso eles não fariam o que Adão fizesse. É tolo esse pensamento. Seria tolo dizer, então uma pessoa, se fosse dessa forma, uma pessoa viria a crer em Cristo, digamos, e então perguntariam a ela, por que você é salvo? E ela ia dizer, eu sou salvo porque eu creio. Ah, você é salvo porque você crê? Sim. Então, se fosse lhe dada a oportunidade que Adão teve no Éden, você creria? Ele ia dizer, sim, eu creria. Então você nasce debaixo da ira de Deus injustamente. Deus te pune por algo que você não faria. Então, na verdade, nós não precisamos de um proporcionador de salvação. Nós precisamos de um Salvador. Se o que Cristo fizesse fosse apenas possibilitar uma decisão para nós, a nossa decisão seria sempre ir contra Deus. Foi isso que nós fizemos em Adão. Isso é por isso que eu disse anteriormente que é confortante, é consolador. Nós sabemos que Deus nos escolheu porque nós nunca o escolheríamos. Jamais nós o escolheríamos. É isso que as Escrituras dizem. Então Pedro traz um conforto àquele povo, dizendo que eles eram eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ou seja, Deus amou esses homens. E o amor de Deus, a eleição de Deus, é o início de tudo o que eles têm vivido. Assim como Israel foi escolhido, eles estavam sendo escolhidos como cristãos. E eles podiam ficar tranquilos. Então, eleitos segundo a presciência de Deus, diz no verso 2, em santificação do Espírito. Então, como que Deus separa o seu povo? Em santificação do Espírito. Quando Deus chamou Jeremias, como foi que Deus chamou Jeremias por meio do seu Espírito? Como foi que Deus chamou a Moisés por meio do seu Espírito? Como foi que Deus chamou todos os seus profetas, todos os seus filhos, todos os seus homens? Da mesma maneira, nós, os cristãos, fomos chamados pelo Espírito de Deus. Então, nós fomos escolhidos incondicionalmente. A eleição é incondicional. Deus não viu algo em nós, não foi condicionada a nossa fé, até mesmo porque a fé é um dom. Então Deus nos escolheu incondicionalmente ao que nós faríamos. Deus nos escolheu por causa do seu muito amor, porque Ele nos amou. E Ele irresistivelmente veio com o seu Santo Espírito sobre nós e nos separou para Ele. Era isso que Pedro estava dizendo para esses homens, que o Espírito de Deus tinha separado esses homens. Assim como Moisés estava lá no Egito e arrancou o povo das mãos do faraó, tirou o povo da escravidão para ir para a terra prometida, da mesma forma, esses homens, eles tinham que entender que o Espírito de Deus tinha separado eles. Aqui essa palavra santificação do Espírito tem o sentido de separar para um propósito específico. Ou seja, por exemplo, é usada para os utensílios do templo. Deus tinha lá a arca, todas as coisas que tinham no templo, o propiciatório, todas as coisas eram santificadas, ou seja, eram separadas para Deus, para o uso de Deus, para o uso do culto a Deus. Então o que Pedro estava falando aqui é que aqueles homens, eles tinham sido santificados pelo Espírito de Deus, eles tinham sido separados por Deus, para Deus fazer com eles aquilo que Deus queria fazer com eles, ou seja, para fazer deles o seu povo. Então, para os judeus ouvirem isso era maravilhoso, porque remetia a eles a lembrar de tudo aquilo que foi feito antigamente. Eles lembravam de toda a história de Deus chamando Adão, mandando Adão
obedecer, e depois Deus chamando Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Deus chamando todos os seus profetas, Deus chamando todos os seus homens. Os judeus lembravam quando entraram na terra prometida e foram expulsos, depois quando entraram de novo e foram escravizados novamente, e agora Pedro diz assim: ei, vocês ainda são eleitos, vocês ainda são eleitos de Deus, agora que em Cristo, vocês ainda são, não, vocês agora estão conhecendo realmente o que significa ser eleitos em Cristo Jesus. Agora vocês foram separados, tá? Vocês são propriedade particular de Deus. É isso que Pedro estava falando. Então, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Qual foi o propósito da eleição? O propósito da eleição é a obediência. Assim como Israel recebeu os 10 mandamentos, depois de ser livre lá da mão do faraó, o povo de Israel no deserto, da mesma forma nós recebemos a ordem, depois de sermos santificados no Espírito, como Pedro falou, depois de termos sido eleitos, depois de termos sido santificados no Espírito, Deus nos manda fazer o quê? Qual o propósito da eleição? A obediência. Esse é o propósito que Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para glorificar o seu nome. Deus nos escolheu para que nós possamos ser livres e obedecermos todos os seus mandamentos e exaltar os seus atributos, expressar quem Deus é no mundo, o seu amor, a sua justiça, a sua bondade, a sua inteligência, expressarmos o cuidado de Deus, expressarmos tudo que Deus é, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua compaixão. Foi para isso que Deus nos escolheu, para sermos espelhos, para sermos a sua imagem. Assim como Deus criou Adão para ser a sua imagem, aqui ele está mostrando, Pedro está escrevendo dizendo: irmãos, vocês foram chamados, foram eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para serem obedientes a Deus. Ele estava exortando os irmãos a se submeterem à palavra de Deus, se submeterem ao que Cristo dizia, submeterem aos seus ensinamentos, mesmo em meio às lutas, porque esses cristãos eles estavam sendo perseguidos. Depois, se nós formos estudar a história da igreja, no ano de 260 mais ou menos, teve uma das piores perseguições exatamente a algumas dessas igrejas aqui que Pedro estava escrevendo. 262 mais ou menos depois de Cristo, teve uma perseguição terrível. Diz que foi um dos generais mais terríveis, um dos imperadores mais terríveis, que torturou das formas mais cruéis os cristãos, foi nessa localidade aqui. E Pedro estava escrevendo para esses irmãos que eles deviam perseverar na obediência do Senhor. E da mesma forma, fazendo um paralelo ao povo de Israel, quando foi liberto lá, como eu já disse, e lhes foram dados os 10 mandamentos por meio de Moisés, logo depois que eles saíram. Aqui Pedro está mostrando: vocês agora sim, vocês foram realmente livres. Como se simbolizasse aquela escravidão lá com o faraó no Egito, como se simbolizasse a nossa escravidão no pecado, simbolizasse o tempo em que eles eram pecadores, que Deus tinha feito eles livres, e agora Ele tinha feito eles livres, então era para eles obedecerem. Era isso que Pedro estava dizendo para eles, que por causa da aspersão do sangue, Pedro fala, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, por causa dessa aspersão, para essa aspersão, eles foram santificados. Ou seja, a causa desses homens terem sido santificados pelo Espírito Santo foi justamente a obra de Cristo por eles. Então nós vemos que a morte de Cristo, ela não apenas proporciona a salvação, ela de fato salva. É bem diferente entre Cristo ser um proporcionador de salvação e Cristo ser um salvador. A promessa de Deus no Antigo Testamento sempre foi: eu escreverei nos vossos corações a minha lei. Eu escreverei, eu farei com que vocês guardem os meus mandamentos. Eu farei, o Senhor dizendo. Eu inculcarei os meus mandamentos. Eu colocarei os meus mandamentos na sua mente, escreverei elas na tábua dos seus corações. Deus não falou: eu darei a oportunidade de vocês terem a minha lei escrita em vossos corações se vocês quiserem. Não, eu escreverei. Eu vos darei. Essa é a profecia de todos os profetas. Deus sempre teve um povo rebelde. Deus sempre teve um povo rebelde, um povo obstinado.
E os profetas sempre disseram que um dia Deus teria um povo, que ele seria um povo totalmente santificado, um povo que ninguém mais adoraria outro Deus, assim, porque Israel adorava outros deuses. O povo constantemente no Antigo Testamento afrontava a Deus, a santidade de Deus. E os profetas sempre profetizaram, e Deus sempre falou do tempo em que o povo dele seria santo. Cada um deles seria santo. Não haveria ninguém em Israel que não conhecesse ao Senhor, que não amasse ao Senhor, que não servisse ao Senhor. Como existia uma profecia dizendo: o menor não dirá para o maior, conhece ao irmão, seu irmão, conhece ao Senhor. Não diria o sacerdote aos outros: ei, vem, conhece ao Senhor, porque todos conheceriam ao Senhor. Como disse o profeta Joel: haverá um tempo em que o meu Espírito será derramado sobre toda a carne. Como disse, a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus. Então aqui eram as profecias que diziam de quando Deus realmente teria um povo, porque aquele povo de Israel simbolizava, na verdade, os filhos que seriam adotados em Cristo. Paulo diz isso aos Romanos, dizendo que o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro eleito, são os da fé. Então aqui está se cumprindo o ápice da eleição, um ponto máximo da eleição, o ponto máximo do plano de Deus, que é o reino de Deus. Era isso que Pedro está dizendo. Pedro está escrevendo para os seus irmãos, dizendo assim: ei, meus irmãos, aqui está se cumprindo tudo que Deus prometeu todo o tempo. Aqui está se cumprindo exatamente tudo que nós vemos em todos os livros do Antigo Testamento. Aqui está se cumprindo o reino de Deus. Quando Deus prometeu que nos daria uma terra, Deus vai nos dar uma terra, a terra celestial. Quando Deus prometeu que teria um povo, nós somos o seu povo. Quando Deus prometeu que escolheria um povo, nós somos a sua escolha. Quando Deus prometeu que escreveria a sua lei nos corações do seu povo, pois Ele está escrevendo por meio do Espírito de Deus. Quando diz que Deus nos daria um novo coração, pois Ele fez isso por causa do sangue de Cristo. Então a obra de Cristo, ela é substitutiva. Cristo morre no nosso lugar. Cristo morre exatamente no nosso lugar, fazendo exatamente o que o sacerdote fazia com relação ao povo de Israel antigamente. O sacerdote, ele entrava no templo e ele representava quem? Ele representava Israel. Ele representava as outras nações. Cristo vem e entra no templo, não feito por mãos humanas. Ele vem à destra de Deus, está à presença de Deus. E quem que Cristo carrega nos seus lombos? O sacerdote carregava 12 pedras no seu peito, que representava cada tribo de Israel. Ele estava na presença de Deus representando quem? O povo escolhido de Deus. Ele não estava representando nenhuma outra nação ali, o sacerdote. Cristo representa quem diante de Deus? Os filhos de Deus. O sacerdote intercedia, ele orava em favor de quem? Do povo de Deus. Então Cristo ora e intercede. Nós vemos Cristo orando no Evangelho de João: eu oro pelos teus, não pelo mundo, mas eu oro pelos que são teus, Senhor. Não para que tires eles do mundo, mas para que livre do mal. Nós vemos Judas e Pedro. Judas traiu a Cristo e se enforcou. Pedro negou a Cristo 3 vezes e se arrependeu. Por quê? Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para peneirar a tua fé como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Eu roguei ao Pai. A intercessão de Cristo, ela tem 100% de eficácia. A morte de Cristo tem 100% de eficácia. Por isso nós temos a certeza de que Cristo é o cumprimento do reino de Deus. Cristo é o nosso rei. Ele é o rei que Israel sempre quis ter. Cristo é o nosso sumo sacerdote, que Israel sempre quis ter, um sumo sacerdote fiel. Cristo é o verdadeiro profeta que Israel sempre procurou ter. Ele é o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei. Ele é aquele que morre no lugar do seu povo. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. A Bíblia fala, Ele não dá a vida por todos. A Bíblia fala que Ele dá a vida em favor de muitos. A Bíblia fala que sim, que Deus amou o mundo de tal forma. Se Deus amou o mundo de tal forma, mas o que significa amar ao mundo? O maior problema que as pessoas têm na Bíblia é com a palavra mundo e com a palavra todos. Dizem, não, mas em Romanos diz que todos, porque Romanos está falando judeus, gregos, judeus, gentios. Então quando Paulo fala todos, ele está se referindo aos judeus e aos gentios. Mas ali no livro de João, Deus amou o mundo. Sim, Deus amou o mundo. Deus amou o mundo, Deus não salvou o mundo. Deus salvou o mundo. Por quê? Porque Ele vai reconstruir o mundo
em Cristo, na cabeça que é Cristo. A raça humana foi salva. O mundo não será destruído, será transformado. Deus amou ao mundo. Deus reconstruirá este mundo. Deus transformará esse mundo. Deus não permitiu que a raça humana fosse destruída. Ele elegeu milhares incontáveis. E Deus reconstituiu a raça humana em Cristo. Então Ele amou o mundo. Sim, Ele amou o mundo. Amou o mundo de tal forma que Ele deu a vida do seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Mas para que todo aquele que nele crê. Então, Cristo dá a sua vida por pecadores, sim, pecadores arrependidos. Pecadores confessos. E quem é que convence dos seus pecados? Quem que convence do pecado? Quem convence da justiça? Quem que convence do juízo? É Deus que convence. Então Pedro aqui, ele está dizendo assim, irmãos, ele estava encorajando aqueles irmãos, dizendo, vocês são eleitos, tá? Eu estou dizendo para vocês que vocês estão andando como peregrinos, vocês estão andando fora da terra de vocês, mas há uma terra muito superior à terra que vocês estão andando. Isso ele diz para nós hoje. Vocês são eleitos porque Deus amou vocês antes de todos, santificou vocês no Espírito, isso para a obediência, por causa do sangue de Cristo. Então ele deseja ali no verso 2, por último, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele cumprimenta eles e diz, graça e paz vos sejam multiplicadas. No sermão passado eu falei exatamente, o tema do sermão era a graça e a paz de Deus, né? E nós conhecemos o que significa a graça e a paz de Deus. Então, só que Pedro aqui não está dedicando, ele não está saudando a igreja, desejando apenas a graça e a paz, mas ele está pedindo que a graça e a paz sejam multiplicadas sobre eles, porque a graça e a paz já estava sobre eles. Já estava sobre eles porque Cristo já havia morrido no lugar deles. Eles estavam em paz com Deus. Eles já haviam sido santificados pelo Espírito Santo. Eles já haviam sido regenerados. Então, eles já tinham paz com Deus, eles já tinham graça. Então, Pedro diz, sejam multiplicadas a graça e a paz sobre vocês. Então, ele inicia o verso 13 dizendo, bendito, é uma forma de adoração, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, tá, nos regenerou para uma viva esperança. Então, a causa da nossa regeneração, aqui a palavra regeneração pode ser traduzida por novo nascimento. Ele nos regenerou por causa da sua muita misericórdia. Então, aonde está a causa da nossa salvação? Na muita misericórdia de Deus. Deus falou a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então aí está a causa de Deus. É para fechar a boca de todo aquele que diz que há algo no homem que Deus pode prever para que o homem para que Deus possa o agraciar. Aqui Pedro está dizendo, claro, Deus foi misericordioso com vocês, Deus escolheu cada um aqui para ser seu filho. Então foi por causa da sua muita misericórdia que Ele nos regenerou para uma viva esperança. Porque essa doutrina é tão importante? Porque a doutrina da eleição é tão importante? Porque ela tira dos homens toda a glória, e ela dá a Deus toda a glória que é devida. Uma vez uma pessoa perguntou, mas é tão importante assim a doutrina da eleição na igreja? Eu disse, a doutrina da eleição é uma das doutrinas, se não é a mais importante da igreja. Tá, mas isso é prático, isso na prática tem valor? O maior problema de todas as igrejas é porque não creem na doutrina da eleição. Porque, primeiro, se todos crescem na doutrina da eleição, a forma como os cristãos viveriam seria totalmente diferente. A forma com que os cristãos orariam seria diferente. Porque todos pensam, a maioria das pessoas pensam que a oração faz com que Deus mude. A oração faz Deus mudar. Mas a oração não faz Deus mudar. Deus nos ensina que a oração é para orar que seja feita a vontade dEle na terra, não para que seja feita a nossa vontade. Quando nós oramos a Deus, nós oramos em concordância com aquilo que Deus quer fazer. Mas hoje nós vemos 99% das igrejas declarando, profetizando, brigando, como se eles pudessem orar e estabelecer aquilo que acontece. Então, adorando a Deus por causa daquilo que Deus pode lhes dar, seguindo a Deus apenas por causa do que Deus pode lhes dar. Então, a doutrina da eleição, ela tira do homem também todo o tipo de obediência por recompensa.
A maioria das pessoas vão na igreja achando que podem fazer algo para Deus recompensar elas, ou seja, que eles fazem alguma coisa, então Deus recompensa por causa daquilo que elas fizeram. Então as pessoas não entendem. Eu li hoje uma reportagem de um pastor conhecido, bem conhecido, que é deputado, se não me engano também, e ele diz que Deus ele está limitado às ações dos homens, que os homens precisam deixar Deus agir. E é isso que nós vemos nas igrejas hoje. Pregam um Cristo implorando aceitação. Aceita Jesus, pelo amor de Deus, aceita. Ele pode mudar a tua vida. Como se Cristo fosse um coitado. Como se Cristo fosse um mendigo implorando, por favor, me aceita. É a falta do entendimento da eleição, é a falta do entendimento de que Deus é soberano, a falta do entendimento que é Cristo que tem que aceitar o homem. O que deve ser propagado na igreja é: se humilhem diante do rei para ver se, quem sabe, o rei tem misericórdia e aceita vocês. Não fica, aceita Jesus, ele pode mudar a sua vida, aceita Jesus, ele pode mudar o teu casamento, aceita Jesus, ele pode te dar um carro. Parece aquelas pessoas que estão pedindo emprego. Aí, me dá uma chance aí, cara, meu filho está passando fome, me dá uma chance, me arruma um emprego aí. Parece que Cristo está pedindo uma chance para o povo. É isso que as pessoas estão fazendo na igreja. Então, a doutrina da eleição é importante, a doutrina da eleição é muito importante. A doutrina de que Deus nos escolhe por causa da misericórdia dele, não por causa do que a gente tem, é muito importante. Porque então nós vamos viver agradecidos por tudo que nós temos, sabendo que tudo que nós temos é Deus que quis nos dar. Nós somos gratos. Nós vamos querer estar mudando Deus, achando que Deus deve ser mudado. Isso é pecaminoso, é profano. Querer acreditar que eu posso fazer algo que pode influenciar Deus. Então o homem, ele não tem a última palavra na oração. Não é o homem quem determina. Paulo não determinou que o espinho da carne dele saísse. Paulo rogou a Deus humildemente 3 vezes: Senhor, tira de mim. Ele não determinou, ele não declarou. Será que Paulo não tinha fé então? Eu ouço os pregadores aí, os televangelistas e pregadores da prosperidade dizendo que é só declarar com fé. Então Paulo não tinha fé então. Paulo tinha um espinho na carne, não declarou que ia sair, não profetizou, não. Então ele rogou: Senhor, seja feita a tua vontade. Deus veio para ele e disse: não, a minha graça te basta. Paulo se calou. Então não consigo entender como as pessoas pensam que são salvas porque querem, são salvas porque elas, claro, somos salvos porque queremos, mas só queremos porque Deus quis primeiro. Como as pessoas pensam que tem início nelas, que há algo bom nelas, como ignoram o que Adão fez. Adão era reto, justo, bom, estava no Éden, tinha o Espírito de Deus, falava com Deus face a face e rejeitou a Deus. Então acreditam que nós aqui no mundo caído, pecaminoso, ouvindo a Deus por meio de uma palavra escrita, sem falar com Deus face a face, num mundo totalmente podre, vamos dizer sim para Deus. É uma utopia, é patético acreditar que nós vamos fazer diferente de Adão. Até porque se nós nascemos debaixo da ira de Deus, como eu falei antes, é porque nós certamente fizemos como Adão. Deus não seria injusto. Deus não seria injusto conosco de nos dar um julgamento por causa de algo que nós não faríamos se nós fôssemos Adão. Nós faríamos. Então Cristo, por sua muita bondade, por sua muita misericórdia, Ele nos salva. Isso é importante para a igreja, é importante porque dá a glória a Deus que é devida. A importância desse ensino é porque o povo de Deus vai parar de seguir a Deus por o que Ele pode dar, mas por quem Ele é. O povo de Deus vai viver agradecido por Deus ter eleito, Deus ter escolhido, Deus ter feito seu filho sofrer no seu lugar, Deus ter santificado, Deus ter mudado o seu coração. A salvação é a porta de entrada do cristianismo. A salvação não é a porta final. A maioria dos cristãos evangélicos de hoje vivem a vida inteira buscando a salvação. Acordam numa manhã salvos, na outra manhã não estão salvos, na outra manhã estão salvos, na outra manhã não estão salvos. E toda a luta deles é para serem salvos. Mas a luta do cristão não é para ser salvo. Cristo nos salvou, é o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo: vocês são eleitos, Cristo vos santificou, Cristo separou, o Espírito de Deus veio sobre vocês, seus corações foram mudados, a misericórdia de Deus vos alcançou. Isso é um fato, não pode ser revogado, não. Deus pode mudar, Deus não pode mudar, Deus é imutável. Então, por que isso é importante? É importante porque eu dou a Deus a glória, então eu entendo que a salvação é a porta de entrada. Eu me tornei um filho de Deus.
Então agora vão viver para quê então? Alguns cristãos, se fossem dito para eles, vocês já estão salvos, não saberiam mais o que fazer. Tá, mas e agora então porque eu vou à igreja? Mas e agora então porque eu oro? Mas e agora então porque eu obedeço ao evangelho? Porque eles acreditavam que tudo se resumia a eles fazerem algo que Deus ia dar recompensa a eles. Mas se dissessem a eles, Deus já te salvou, meu filho, e agora como é que tu vai viver? Não sei. Nós vivemos para dar a glória a Deus, é isso que Pedro está dizendo. Vocês já são salvos, vivam para a glória de Deus, vocês foram salvos para a obediência. Para a obediência, a finalidade é glorificar a Deus. Então vamos glorificar a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Vamos viver uma vida feliz, nós já somos filhos de Deus. Agora vamos dar a Deus aquilo que lhe é devido. É isso é por isso que Pedro está dizendo no verso 3, bendito Deus e Pai. Ele está adorando, bendito seja Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que por causa da sua muita misericórdia nos escolheu. Bendito seja Ele que nos fez nascer de novo por causa da sua bondade. Ele não está dizendo porque nós cremos, porque nós nos humilhamos, não, por causa da sua bondade. Pedro está dizendo, Ele nos regenerou para uma viva esperança. É o que Pedro fala. Pedro está dizendo para aqueles homens, vocês hoje estão sendo perseguidos, vocês estão dispersos, vocês estão longe da terra de vocês estão longe da casa de vocês. Muitos poderiam ter perdido familiares, muitos podiam ter perdido amigos, estavam longe da terra deles, tá? E Pedro estava dizendo, o que Deus fez para vocês mediante a sua misericórdia e a ressurreição de Cristo, ou seja, quando Cristo morreu e ressuscitou dos mortos, Ele vos deu uma viva esperança. O que é uma viva esperança? É esperar vivificado, ou seja, é algo que é realmente muito próximo. Era isso que Pedro está querendo dizer. Existe algo muito palpável, muito próximo de vocês. É uma viva esperança. Deus está, por meio de Cristo, dando uma viva esperança. Está relacionando isso com a ressurreição de Cristo. Por que está relacionando isso com a ressurreição de Cristo? Porque Pedro está dizendo que assim como Cristo ressuscitou, e hoje Cristo está à direita de Deus Pai, essa deve ser a nossa viva esperança. Que da mesma forma Deus vai transformar os nossos corpos, que hoje são pecaminosos, para uma herança, como ele diz aqui no verso 4, incorruptível. Aqui Pedro está falando especificamente da ressurreição. Que quando nós tivermos, nós seremos glorificados, nós seremos incorruptíveis. A Bíblia fala que hoje somos filhos de Deus, mas não é manifesto que seremos. Porque quando se manifestar, nós seremos assim como Deus é. Diz que hoje nós vemos como por um espelho, mas veremos face a face a Deus. Era isso que Pedro estava dizendo. Pedro estava dizendo que a terra que eles tanto esperaram, a terra lá de Israel, que eles caminharam no deserto tanto tempo, ela só era terra santa porque Deus estava naquela terra. Era Deus quem santificava aquela terra. E que da mesma forma Deus está esperando o seu povo para glorificar o seu povo e que esse povo viva eternamente na sua presença. Então que a terra não é uma terra física, mas que o local que Deus tem é santificado por Ele, é santo porque Ele está ali. Então, encorajando esses irmãos a terem como maior esperança de suas vidas, viverem eternamente na presença de Deus. O céu só é bom porque Deus está lá. A glorificação só é boa porque Deus está com o seu povo. Tem pessoas que ficam perguntando, mas será que vai ter futebol no céu? Será que vai ter chocolate no céu? Vai ter Deus no céu. Vai ser Deus. E eu digo no céu uma alusão a quando Deus reconstruir toda a terra, né? Então, se não tiver Cristo, se não tiver Deus, eu não quero ir. Não interessa se tem futebol lá, não interessa se tem chocolate, Coca-Cola, essas coisas. Então, o bom é Deus. Então, aqui Pedro estava encorajando o povo a esperar isso, a desejar isso. E nós devemos nessa noite refletir se nós desejamos isso, se essa é uma viva esperança nossa. Nós temos essa viva esperança do dia em que nós encontraremos a Deus, estaremos com Deus face a face.
Quando nós amamos alguém e ficamos longe, ou quando eu fico longe da minha mulher, eu sinto falta dela. Nós estaremos perto de Deus, unidos em Deus. Nós sentimos falta disso. Nós ansiamos por isso, nós desejamos isso nos nossos lares. Eu costumo dizer que tem pessoas que se empolgam mais preparando suas férias do que pensando na glória, quando será glorificado. Isso não causa estímulo nos cristãos. Não ficam meditando no dia em que estarão ressuscitados e estarão na presença de Deus. Como não ficam? Como não se empolgam com isso? Como não se alegram com isso? Pedro estava dizendo: vocês têm que ter essa viva esperança. Foi para isso que Cristo morreu. Foi para isso que Cristo ressuscitou. Se vocês não se alegram com isso, então não há motivo de Cristo ter morrido. Era isso que Pedro estava dizendo. Então, uma herança que era incorruptível, sem mácula, no verso 4, imarcessível, que significa que não se desvanece, ou seja, a glória da antiga aliança, a glória do Antigo Testamento, era uma glória que, para não usar a palavra desvanecer, que é uma palavra que quando vem a serração, assim, por exemplo, nós aqui temos muita serração, desce aquela serração, e depois do tempo vem o sol e a serração desvanece, tá? É isso que significa desvanecer. A glória do Antigo Testamento, a glória da lei, a glória do que aqueles cristãos judeus estavam ali, já tinham ouvido falar, era a glória que vinha por meio de Moisés, por meio da lei. E a gente sabe que lá em 2 Coríntios capítulo 13 diz que essa glória, ela se desvanecia. Mas a glória que está em Cristo, ela não se desvanece. Ou seja, essa esperança que nós temos, ela não pode se desvanecer, ela não pode se desbotar. Ela só cresce. Quanto mais nós caminhamos com o Senhor, mais a glória de Deus cresce em nós, mais nós somos santificados, mais nós amamos a Deus, mais nós odiamos o pecado. É isso que Pedro está dizendo. Para que eles se alegrassem com essa herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Ou seja, estava reservada em um local onde o homem não tem acesso. Ninguém pode roubar essa herança, tá? No verso 5 ele diz que sois guardados pelo poder de Deus. Sois guardados pelo poder de Deus. A nossa salvação é guardada por quem? Pedro diz: pelo poder de Deus, mediante a fé. Ou seja, a fé é um instrumento. A fé não é a causa de sermos guardados, ela é o meio pelo qual Deus nos guarda. A Bíblia, em algumas partes, ela fala que alguns obtiveram a fé pela perseverança, obtiveram a promessa, pela perseverança, alguns obtiveram a promessa pela paciência, alguns obtiveram a promessa pela obediência, alguns obtiveram a promessa pela fé. Mas então eu não entendo, é fé, paciência, obediência, perseverança. Por que nós conquistamos então essa herança incorruptível? Por que nós conquistamos essa vida eterna? Na verdade é o que diz lá em Tito, capítulo 3. Tito, ele especifica melhor isso. Ele diz assim, que nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Então, dos olhos de Deus, nós somos salvos pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Dos olhos do homem, nós somos salvos às vezes pela obediência, pela fé, pela paciência, ou seja, por aquilo que o Espírito Santo faz em nossos corações. Pela ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus agindo em nós, nos dá a fé, nos dá a obediência, nos dá a perseverança, nos dá a paciência. Então por isso que todos os pregadores dizem: precisamos ter fé, precisamos ter paciência, precisamos perseverar, precisamos obedecer. Mas isso é fruto do Espírito de Deus. E aqui está o ensino da perseverança dos santos. A perseverança dos santos, que diz que nós somos guardados pelo poder de Deus. Se nós somos guardados pelo poder de Deus, nós não temos com o que se preocupar, tá? Então, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O último tempo aqui é quando Cristo voltar, se nós estivermos vivos, ou depois de nós morrermos, quando nós ressuscitarmos. Então, diz que Deus, aqui, Ele que guarda os seus filhos. Como diz lá em João 10, Jesus falou: ninguém pode se perder de todos aqueles que o Pai me deu. Ninguém pode tirar das mãos de Deus. As minhas ovelhas, ele diz, estão guardadas pelas mãos do meu Pai. Nenhuma delas pode se perder. Ele é o bom pastor. Então esse é o ensino que Pedro está trazendo para esses irmãos. E para finalizarmos,
nós possamos hoje nos alegrarmos, entendendo a obra que Deus fez em nós, pensando na vida de Pedro. Olha, a vida de Pedro, como eu falei no início, um homem medroso, impulsivo, um homem que negou a Cristo, faltou fé e ele afundou, que não queria que Cristo morresse na cruz. Esse era Pedro. Mas quando ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, quando ele entendeu que era o poder de Deus que guardava ele, quando Cristo veio e falou para ele: eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfalecesse, ele entendeu, é o poder de Deus que me guarda. Ele entendeu que ele era eleito, ele entendeu que foi Cristo quem o escolheu, ele entendeu que foi Deus Pai quem o guardou, foi seu Espírito que santificou. Então Pedro entendeu essas coisas e ele viu, por causa da bondade, da muita misericórdia de Deus, então que eu estou aqui hoje. E ele começou a vencer as barreiras da vida dele, ele começou a viver para a glória de Deus. Ele parou de ficar se preocupando lá com o dia em que ele negou a Cristo. Essa carta de Pedro, ela ecoa aquela pergunta que Deus fez a ele, que Cristo fez a ele: Pedro, tu me amas? Perguntou mais uma vez: Pedro, amas-me, Pedro? E mais uma vez: Pedro, tu me amas? Aquilo ficou na cabeça de Pedro, e Pedro então saiu. Pedro saiu daquilo e disse: eu vou provar, eu vou mostrar que eu amo a esse Senhor, eu vou mostrar. Pedro realmente viveu para Cristo como seu Senhor. Aqui ele fala na carta que ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 3. O que significa Senhor? Em grego, Kyrios. O Senhor significa que ele nos comprou. Como um escravo lá, antigamente os escravos eram comprados, Cristo veio por seu sangue e nos comprou. Nós somos dele. Pedro estava totalmente apaixonado por Cristo. O coração dele estava pulando, estava em fervor, escrevendo para os seus irmãos, dizendo: ele nos comprou, ele é nosso Senhor, ele nos amou, ele nos elegeu, ele derramou seu sangue por causa da sua muita misericórdia, ele rogou para que a minha fé não desfalecesse. Ele me ama, ele nos ama, ele ama vocês. Perseverem, continuem, não amem ao mundo, sigam a Deus, creiam nas promessas, tenham uma viva esperança, tenham como a glorificação o alvo máximo, o ápice da vida de vocês. Era isso que Pedro estava dizendo para os irmãos dele. Isso ele falou em 5 versículos aqui, e eu já me passei 12 minutos do tempo, e ficou metade ainda para falar, eu não consegui falar tudo que Pedro fala em 5 versículos para esses irmãos. Então que nós possamos ouvir o que Pedro tem, o que Pedro disse é muito importante para nós, entendermos o amor de Deus que nos escolheu, porque nós nunca escolheríamos, e vivemos uma vida que glorifique o nome de Deus, que nós possamos entender, assim como Paulo orou na carta aos Efésios, pedindo para Deus dar um entendimento para aquele povo do tamanho do chamado deles. A igreja não entendeu o tamanho, a grandeza do que Deus fez, o tamanho, a proporção que realmente Deus fez na vida de cada um que hoje está aqui, na vida de cada um que confessa o nome do Senhor. A igreja não entendeu realmente que Deus, o próprio Deus, se fez homem. Deus desceu do estado dele de glória e se fez homem e morreu no nosso lugar, morreu como um maldito, como um bandido, para nos dar vida. Nós ainda viemos à igreja, ainda cultuamos a Deus como se fosse algo monótono, como se Ele não tivesse feito grande coisa, como se a glorificação e ser ressuscitado e viver para sempre com Deus não fosse algo maravilhoso, ainda se importando com as coisas do presente século, assim como os israelitas no deserto se preocupavam lá com a carne que eles tinham no Egito, com alho e poró que eles comiam. Eles estavam indo para a terra prometida e estavam lembrando lá do tempo que eles eram escravos, como era bom. Que nós não vivamos mais assim, pensando que a antiga vida pode ser boa, que uma vida sem cultuar a Deus pode ser boa, uma vida sem meditar nos preceitos de Deus pode ser boa. Não há bondade longe de Deus, só Deus é bom, nada é bom fora de Deus. Ele é tudo, Ele é totalmente desejável. Amém?